Boa noite, meus amigos matonenses e amigos conectados nos canais de YouTube, nas redes sociais, também no Facebook. É uma alegria sempre grande trazer a você o programa Espiritismo para Todos. Estamos no mês de maio e trazemos hoje uma convidada internacional. Vanessa Godoy, dos Estados Unidos, uma brasileira radicada nos Estados Unidos, vai nos falar hoje sobre a fé. Se tiverdes fé. Como é que o telespectador analisa essa grande virtude ensinada e vivida por Jesus? Recurso indispensável para o nosso bem-estar. Pois é a fé. Nós vamos ouvir Vanessa Godoy, que gravou para nós, por muita gentileza, diretamente dos Estados Unidos, para o programa Espiritismo para Todos. Vamos vê-la, vamos conhecê-la e principalmente ouvi-la. Bem-vinda, Vanessa. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Hoje vamos falar sobre uma frase que tenho certeza que vocês já escutaram, que fala assim: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis para este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Essa frase foi dita por Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Essa passagem foi quando Jesus volta do Monte Tabor, depois da sua transfiguração, e encontra seus discípulos com um homem que pede piedade a Jesus, porque o seu filho é lunático, sofre há muito tempo, se joga no fogo e na água, e os seus discípulos não puderam curá-lo. Jesus cura o rapaz. E logo depois os discípulos perguntam a Jesus: por que nós não podemos fazer esse prodígio, não podemos ter curado o rapaz? E Jesus é enfático na sua resposta. Ele diz: foi por causa da vossa incredulidade. Foi por causa da sua falta de fé, da sua confiança. E logo depois ele fala a frase: se tiverdes fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é um dos menores sementes, né, que existem, menores grãos que existem. Então, se a gente tiver o mínimo de fé, nós poderíamos dizer para este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E a afirmativa depois de Jesus é tão linda que ele fala: nada vos será impossível se tivermos esse tipo de fé. Mas que fé é essa que Jesus estava nos falando? Jesus estava falando de uma fé muito mais profunda do que nós entendemos que seja fé. A fé de apenas acreditar, a fé unilateral, em que nós acreditamos, pedimos e sentados esperamos que a providência divina, que Deus resolva os nossos problemas, ou a espiritualidade superior, ou os anjos, não é? Se formos estudar a palavra fé, fé não é apenas acreditar, é também. Mas a palavra fé vem de fide, que vem de fidelis, que significa lealdade, fidelidade, confiança. Enfim, uma conexão com algo maior, um relacionamento. Nesse sentido, uma comunhão com Deus. Então, Jesus estava falando que faltou da parte dos discípulos esse relacionamento, em que o humano, a criatura, se relaciona com o Criador, em que é preciso essa união, essa mistura do fator humano com o divino, em que o ser humano tem que trazer o seu esforço, a sua energia, a sua dedicação, a sua entrega. Ele tem que estar ativo para que então a parte divina, que é o amparo, a misericórdia, a inspiração, a providência divina possa entrar junto com isso. Então, Jesus estava falando que não bastava apenas acreditar na cura, mas
ter a confiança e colocar o seu coração, tudo que você tem ali, para que o amparo venha. O amparo de Deus sempre vem. É necessário que nós nos colocamos em movimento. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os espíritos vão refletir, estudar justamente esta parte. E Kardec fala, então, que os montes, temos que entender os montes não como uma coisa material, mas com o fator moral. O que seriam os montes? Os montes seriam as dificuldades, os obstáculos, a nossa má vontade, a nossa resistência de mudar, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso fanatismo, todas aquelas coisas que nos bloqueiam, que nos impedem de ter o crescimento espiritual que viemos ter. Tudo aquilo que nos deixa nos movimentar na vida para vencermos a nós mesmos. Então, muitas vezes, as montanhas ou os montes somos nós mesmos. Que no momento que tivermos apenas um pouquinho de boa vontade de irmos atrás daquilo, de resolvermos os nossos problemas, nós resolvermos os nossos problemas, colocarmos a nossa energia, o nosso esforço, né? Jesus, os espíritos, Kardec nos dizem que nisso aí recebemos um amparo divino. É a tal da frase, te ajuda que o céu te ajudarás. O amparo divino vai estar sempre lá. Nós é que precisamos começar a nos colocar ativamente nisso. E quanto mais entrarmos nessa comunhão da nossa fé humana com a fé divina, quanto mais trabalharmos essa comunhão, essa confiança que eu faço a minha parte e Deus fará a dele, mais temos como resultado a esperança, a confiança e o amor. É interessante que nesse mesmo capítulo, os espíritos nos dizem que o amor e a esperança são filhas da fé verdadeira. Por quê? Porque quanto mais trabalhamos esse relacionamento com Deus, tendo a certeza que eu vou me esforçar, vou resolver, colocar minha energia para resolver todas essas questões, quebrar as minhas resistências, trabalhar os meus lados, as minhas dificuldades morais, né? Trabalhando as virtudes dentro da gente, que eu tenho certeza que o meu esforço vai ser amparado pela divindade. E que não importa quando, mas isso vai acontecer. Kardec, então, fala justamente que a fé, ela é perseverante, ela não desiste. Então, a gente continua trabalhando, mesmo que as coisas não estejam do jeito que a gente queria, o teu esforço será premiado, né? A vitória daquele que se esforça, porque é causa e efeito, né? Então, nós vamos receber o nosso quinhão no final. Kardec fala que a fé, ela é calma, ela é tranquila, ela não oscila. Quando as coisas não estão ainda dando certo, um revés financeiro, a perda de um ente querido, uma doença, faça a parte que te cabe. Faça a parte que te cabe e que Deus fará dele. Pode, às vezes, demorar, porque tem tempo divino, tempo de Deus. Mas nós vamos ser inspirados para fazermos as melhores escolhas. Ou nós vamos ter um amparo divino para também entender e aceitar a nossa dificuldade como um aprendizado, uma oportunidade de crescimento.
porque é nas dificuldades, nos esforços, que nós vamos desenvolvendo as virtudes que nos faltam ainda. Nós vamos, senão, o que seria das palavras trabalho, esforço, sacrifício, se a gente não tivesse que trabalhar por eles? A gente não teria ideia do que seria isso. E essa fé, essa comunhão, não seria forte dentro de nós. Então, se nós soubéssemos essa força que nós temos, nada seria impossível. Mas tem um outro ponto também que Kardec nos chama a atenção, que a fé não é presunçosa. É necessário o nosso esforço, a nossa entrega, sim, mas tudo não depende só de nós. Então, a fé não é presunçosa, ela é humilde, sabendo que precisamos e estamos nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes o nosso esforço acaba não dando em nada, não é verdade? Então é porque talvez não fosse o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor. Então vamos ter um senso de gratidão em tudo o que fazemos, mas sabendo que tudo pode se modificar de um dia para o outro. Então, novamente, vamos pensar nessa colaboração. Nesse capítulo, também, no finalzinho, o Espírito Protetor vai falar sobre a fé divina e a fé humana. Fala assim, a fé humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha que lindo! E vem de encontro que Jesus, muitas vezes, na hora de curar, ele perguntava: tens confiança que eu posso te curar? E ele dizia: a tua fé te curou. A tua confiança e entrega te curou. Então, nesta noite, vamos pensar nesse relacionamento com Deus, nessa comunhão, fazendo a tua parte e deixando que Deus faça dele. Muito obrigada, agradeço por hoje. Até breve. Muito obrigado, Vanessa. Como é bom ouvi-la e trazer essas considerações tão pertinentes. A você, telespectador, até a próxima semana com o nosso Espiritismo para Todos. A nossa gratidão pela sua audiência, porque este programa foi feito para levar o Espiritismo a você. Um grande abraço, nossa gratidão e até a próxima semana.